nossos orixás, saudação aos nossos ancestrais. Boa noite, sou Igor Santos e sejam muito bem-vindos à série Portal Espiritual. E como a gente disse semana passada, essa semana a gente vai trazer matrizes africanas e a espiritualidade. E hoje quero que vocês saibam que para mim é um dia muito importante, porque para falar da nossa tradição ancestral, né, eu acho que exige muito respeito, exige muita sabedoria e exige também muita cautela, né? Porque, ao meu ver, né, a ancestralidade africana é o que me remete, né? E já conversei aqui com algumas pessoas em alguns vídeos que a gente já compartilhou aqui no canal, né? De que eu não faço parte de nenhuma organização religiosa, de que eu também não faço parte de nenhuma instituição religiosa, mas eu sou espiritualista e estudo a espiritualidade há alguns anos, né? E para mim falar de espiritualidade africana é muito importante porque quando eu nasci, né? Quando eu estava com em torno de 6, 7 meses na barriga da minha mãe, eu fui cuidado por Oxum. Minha mãe nesse período ela fazia parte do candomblé. E como ela é filha de Oxum, eu fui cuidado por Oxum durante o período de gestação da minha mãe. Então, para mim é muito simbólico falar sobre espiritualidade africana, sobre matrizes africanas e todo esse conhecimento e esses saberes ancestrais, né? E antes de tudo, da gente começar esse vídeo de hoje, né, a gente vai trazer alguns pontos que são fundamentais para a nossa compreensão da espiritualidade no modo geral, dentro da humanidade, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque a gente vai trazer, né, o contexto histórico africano, né? Como a gente sabe que a África é o berço da humanidade, né? E dentro do continente africano, na região da Etiópia, foi encontrado o crânio que vai dar origem à humanidade, né? Que é o crânio da Lucy, né? É um crânio que tem mais ou menos em torno de 3 milhões de anos e a história da humanidade na era Sapiens, na era Homo, ela começa a partir daí, a partir de Lucy, né? Então é muito importante a gente falar sobre espiritualidade africana sempre, né? E a gente sabe que também dentro do nosso país, né,
O Brasil foi um dos maiores exportadores de escravos do mundo, né? E dentro dessa exportação de escravos, né, vieram escravos de diversas partes do continente africano, né? Mas a gente tem aqui um histórico de conexão muito forte e muito simbólico também, né? E então é isso, né? E a importância das religiões de matriz africana dentro da formação do nosso país, ela é importantíssima até mesmo para a gente se reconhecer como brasileiros, como essa parte dessa diáspora africana que foi levada para vários lugares do mundo, né? E é impossível a gente falar de espiritualidade sem falar de África, né? E como a gente sabe, né, a conexão humana com a espiritualidade, isso não sou eu que estou falando, isso através de registros arqueológicos, de registros históricos e de pensamentos filosóficos, vão trazer que essa origem das ritualísticas, elas começam há mais de 60 mil anos, a partir dos momentos que os arqueólogos começam a achar em escavações, sepultamentos de muitas pessoas juntas, né? E dentro disso, então, consegue-se entender, também através de pinturas rupestres, que essa espiritualidade, ela se dá em todos os continentes, em toda a história que a humanidade começa a se organizar dentro desses rituais, né? E como a gente vai falar disso, né? A gente vai falar sobre religiões de matriz africana. A Etiópia, né? Como foi dada a primeira espécie humana, né? O primeiro indício de pessoas dentro do mundo foram ali, né? E então é muito importante a gente trazer as matrizes africanas para o conceito brasileiro, né? E dentro desse período da era cristã que a gente está vivendo, né? Então, como a gente sabe, né? A gente tem dentro do continente africano diversas linhas religiosas, diversas tradições de cultos, de reverências, não só a orixás, mas também divindades e também o Deus Supremo Maior, né? Que em muitas nações vão chamar de Zambi, em muitas nações vão chamar de Olorum, em muitas nações vão chamar de outros nomes, mas que é essa criação presente dentro do continente africano. E como a gente teve aqui dentro do Brasil uma vinda de diversos povos, de diversos lugares da África, né? Ela foi se consolidando mais com essa característica do nosso país e foi ela que deu origem ao candomblé, né? E o candomblé, para quem não sabe, ela é uma religião, ele é uma religião, ele também é mais do que uma religião, porque ele também é algo tradicional que vai conectar todas essas etnias africanas que vieram para cá no período da escravização, né? Só que o candomblé, ele se formalizou depois de um certo período, muito após os cultos que começaram a acontecer de diversas nações aqui dentro do Brasil, né? Então a gente vai ter dentro desses cultos nações Jeje, nações Banto, nações Yorubá, nações Swahili. A gente vai ter diversas nações que acabaram vendo que a espiritualidade, ela é única, né? E ela pode estar muito bem introduzida dentro de diversas tradições, né? Com muito respeito e com muito amor a essa espiritualidade. E aí nisso começa a se dar dentro do nosso Brasil a formação das religiões de matriz africana, né? A gente vai falar do candomblé porque o candomblé, ele é o que vai dar origem a outras religiões que nascem aqui dentro do Brasil. Então ele tem uma simbologia muito grande dentro desse contexto de religiões do nosso Brasil. E por ser uma religião fomentada e consolidada dentro do Brasil, a gente pode dizer que o candomblé é a religião oficial brasileira, né? É a religião com essas tradições africanas que começam a dar outras características para os cultos e para as reverências aos orixás, às divindades, ao sincretismo também. E aí começa então essa
disseminação das religiões de matriz africana dentro do Brasil, né? E o Brasil, para quem não sabe, a gente fala que o Brasil é o segundo país mais negro fora da África, né? Hoje eu falo que é o terceiro porque eu acabei abordando essa diáspora africana para outros continentes e para outros lugares e pude me deparar com o subcontinente indiano, onde a gente tem mais de 245 milhões de pretas e pretas lá. Então a gente vê que supera a população do Brasil em números populacionais, em número populacional. Então, mas mesmo o Brasil sendo, para mim, o terceiro país com maior número de negros, então a gente tem um rastro histórico de religiões afro-brasileiras aqui muito grande, né? E elas foram fundamentais para a formação do nosso país, né? As religiões de matriz africana, elas vão apontar para a gente a construção do nosso país, né? Porque se não fossem os escravizados africanos dentro do Brasil, esse Brasil não seria o que ele é hoje. Se não fossem as mãos indígenas dentro do nosso país e a preservação das tradições indígenas ameríndias, a gente não era nem reconhecido como a maior população negra do mundo e uma das nações que mais preservou as tradições indígenas e africanas, né? Então, a gente precisa ter esse reconhecimento, né? E quando a gente pega todo o histórico das religiões de matriz africana, todo o histórico tradicional africano, ele foi apagado dos livros de história, ele foi apagado das nossas histórias, mas a gente também tem os mais velhos que souberam dar continuidade para que tudo isso não tivesse sido dizimado, né? Então a nossa cultura ela não foi dizimada porque existem os mais velhos. E os mais velhos, que são nossos griots, são eles que passam para as crianças, que vão dar continuidade com a nossa luta e com a nossa tradição africana. E é muito louco porque quando a gente fala disso, o que vai nos conectar com a África é justamente isso, o tambor. Porque para a gente o tambor é a primeira internet do universo. Quando a gente tem um terreiro de candomblé, um terreiro de umbanda, um terreiro de jurema sagrada, um terreiro de catimbó, a gente vai ter a presença dos tambores, porque os tambores são aquilo que remete às nossas maiores riquezas. E ele é um canto sagrado para o divino, né? O tambor é o que conecta os orixás, que conecta as entidades de terreiro, que fazem elas se fazerem presentes dentro de qualquer cerimônia, dentro de qualquer ritualística africana. Isso tanto na África quanto no Brasil também, né? E então o tambor é um instrumento simbólico na nossa vida, na nossa existência, e ele precisa fazer parte da nossa cultura brasileira, porque é ele que nos remete a quem nós somos. Então é de certa importância. E como a gente sabe, é muito extenso a gente falar sobre as religiões de matriz africana. A gente tem uma série, a gente tem o voodoo, né? Que os voodoos também foram que deram origem ao candomblé. A gente tem os voodoos haitianos, a gente tem a santeria cubana, a gente tem a santeria em outras partes do mundo também. E no Brasil o que ficou muito forte foi o candomblé e a umbanda, né? Então são duas religiões e muito além de religião também, porque ele é uma filosofia de vida, tanto o candomblé quanto a umbanda, né? Também são muito fortes em outros países, né? E o candomblé, ele surge no Brasil, né? No século XVII, se eu não me engano, século XVII, século XVIII. Eu sei que ele surge no Brasil, né? No século XVIII, assim, organizado como mais uma religião, mas antes, dentro de Palmares, dentro dos quilombos, já rolavam rituais africanos, né? Que vão dar origem ao candomblé, né? E então foram religiões de muita resistência, porque naquele tempo era proibido praticar sua própria religião, né? E no final do século XIX, né, quando se institui o espiritismo, né, na Europa, né, mais ou menos na região da França, mas né, que se popularizou mundialmente na região da França com Allan Kardec, né? Aqui no Brasil a gente passava por um período difícil, porque chegava no período de pós-abolição da escravatura, né? No ano de 1888 foi dada a abolição da escravatura,
porque foi uma falsa abolição da escravatura, onde a partir daquele momento jogaram os negros às margens da sociedade no nosso país, e aí começa a se dar origem aos morros, origem às favelas, né? E então o negro passou por todo esse processo de marginalização. E além de passar por esse processo de marginalização, 2 anos após a abolição da escravatura, é dada uma lei de criminalização para todas as culturas e organizações negras naquele período, né? Então, não se podia praticar as ritualísticas ancestrais, não se podia praticar capoeira, não se podia praticar os batuques, que eram os batuques de terreiro, que vão dar origem ao samba, como a gente conhece hoje. Não, então, os negros eram impossibilitados de praticarem as suas culturas. E o catolicismo era muito forte no nosso país, né? O catolicismo, para quem não sabe, ele foi uma das formas que o invasor, né? A gente não vai chamar de colonizador, a gente vai falar de invasor, porque quando os colonizadores europeus chegaram do nosso país, de Portugal, eles dizimaram mais de 5 milhões de indígenas no nosso país, né? Eles escravizaram mais de 4 milhões de africanos, mais de 12 milhões de africanos, mais de 4 milhões desembarcaram aqui no nosso país. Então a gente vai chamar esse povo de povo invasor, né? O povo que destruiu praticamente todos os continentes por onde ele passou, né? Enganando as pessoas, dando espelho em troco de ouro, em troca de terra, e enganou e destruiu muitas coisas aqui dentro do nosso país. Então os negros nesse período da pós-abolição da escravatura eram proibidos de praticar seus rituais. E aí o que começaram a fazer dentro disso, né? Era crime, considerado crime qualquer tipo de manifestação ou de organização negra. Então eles começaram a fazer o sincretismo dentro das igrejas católicas, com os santos que tinham proximidades com os orixás, né? E quando a gente vai falar de espiritualidade, a espiritualidade ela vem para nos passar a caridade, o amor, né? Toda essa força divina que nos conecta como humanos, como que nos remete a tudo aquilo que nós somos, ao melhor de nós, o que remete à nossa essência. Então, esse sincretismo ele começa a se dar dentro dessas religiões, como o catolicismo, por exemplo, né? Então, era mais fácil para os negros naquela época estarem dentro da igreja, cultuando seus orixás, mas na frente de um santo católico, porque não geraria tanto problema para esse povo naquela época. E esse sincretismo ele começa a ser algo muito forte dentro da cultura africana. Esse sincretismo ele começa a ter uma representatividade e uma simbologia, um significado muito grande para esses povos africanos. Então começa a partir daí, né? No ano de 1908, 10 anos após a abolição da escravatura, um caboclo chega no espírito de uma pessoa, de um homem que era espírita, né? Como a gente falou que o espiritismo ele estava se espalhando pelo mundo e acontecia fenômenos sobrenaturais que os espíritos mostravam para as pessoas que eles estavam presentes e que eles precisavam passar algumas coisas para que a humanidade conseguisse se melhorar, né? E aí esse caboclo das 7 encruzilhadas se manifesta dentro do espírito de um homem e dá origem a Umbanda. E ele dá origem dizendo que a partir daquele momento ele estaria junto com os espíritos daqueles ex-escravizados, daqueles ex-indígenas que estavam presentes no país, que morreram e que precisavam passar as mensagens para os seus familiares que sentiam muito a dor das suas perdas. E aí o caboclo inicia esse trabalho. E a Umbanda ela nasce justamente para dizer que nós somos indígenas, que nós somos pretos velhos, que nós somos crianças, que nós somos baianos, que nós somos boiadeiros, que nós somos marinheiros, que nós somos todo o reflexo daquele povo que sofreu nas mãos da escravização, né? E que precisavam falar de certa forma e trazer dentro do seu discurso o perdão pela humanidade por tudo aquilo que tinha acontecido, né? Então a Umbanda ela nasce para falar sobre os oprimidos, para falar sobre aqueles que muitas vezes o espiritismo não conseguia entender e relacionavam eles como espíritos inferiores, né? Só que o espírito de um caboclo não é inferior. O espírito de um herê não é inferior. O espírito de um preto velho não é inferior. O espírito de uma baiana não é inferior. São espíritos que evoluíram
e que precisavam dar continuidade no trabalho da espiritualidade africana, para que a gente tivesse o entendimento de que todos nós somos africanos, porque a nossa origem vem do continente africano. Então, é uma religião que é importantíssima para a história do nosso país, que é 56% da população negra. Então, a gente precisa ter o respeito pelas religiões de matriz africana. E ela vai apresentar para a gente não só as características e a ancestralidade africana, mas também ela vai nos conectar com as ancestralidades indígenas, ameríndias do nosso país, né? Por quê? Porque quando aqui tanto os negros quanto os indígenas foram escravizados, eles tinham uma relação muito forte. E essa relação ela se dava pelo fato de respeitarem a terra, respeitarem as ritualísticas ancestrais, respeitarem o coletivo, né? Porque as nossas filosofias elas vão trazer, não é a terra que nos pertence, nós pertencemos à terra. Por isso que cada orixá ele traz um arquétipo da natureza, ele traz uma simbologia, ele traz uma ligação direta com a natureza. E essa ligação direta com a natureza ela está ligada nos 4 elementos, água, terra, fogo e ar, né? São elementos que dão a base para a nossa existência humana aqui no plano material. São os elementos que nos conectam com o sagrado e com o divino, porque tudo aquilo que a gente precisa está na terra. Tudo aquilo que a gente precisa está na água. Tudo aquilo que a gente precisa está no ar. Tudo aquilo que a gente precisa está no fogo, né? Então, essa é uma relação direta com a natureza. E é isso que as religiões de matriz africana vêm apresentar para a gente voltar os nossos pés na terra, para a gente reverenciar toda essa fartura universal que a gente tem, dada pelo sagrado e pelo divino, né? Então, é muito importante falar de ancestralidade africana, é muito importante falar de culturas e tradições africanas, né? E a gente soube que teve essas leis de criminalização e hoje as religiões de matriz africana, a gente tem algumas, por exemplo, como a capoeira também, a gente vai falar que tem uma ligação muito forte com a espiritualidade porque ela tem o tambor, ela tem o canto, ela tem as palmas, ela tem as defumações, ela tem o círculo, ela tem esse contato do alto com o baixo, ela tem esse contato do pequeno com o mais velho, entendeu? Ela chega a ser uma luta, ela é brincadeira, ela é música, ela é dança, ela é amor, ela é confraternização, ela é acolhimento. Então ela também vai ter essa ligação com a espiritualidade, ela vai ter essa ligação com as matrizes africanas, né? A gente tem o catimbó, a gente tem o samba, a gente tem o carnaval, que é uma das representatividades mais fortes do nosso país, porque quando o carnaval está numa avenida, ele vai trazer todo o histórico desse povo negro. Você vai ver dentro de uma avenida, por mais célebre que ela seja, por mais elitizada que ela seja, mas ela nunca vai deixar de trazer essa tradição africana, de estar lá dentro das avenidas dos orixás, de estar dentro das avenidas, essa manifestação cultural africana. Então é algo que vai nos conectar. E isso é a nossa maior riqueza, né? A gente precisa agradecer às matrizes africanas por deixarem para a gente esse legado de nos conhecermos como africanos, de nos visualizarmos como africanos, né? Então a gente teve todo esse processo e hoje a gente também enfrenta esses problemas da intolerância religiosa em cima das matrizes africanas. A gente passa por esse processo até os dias de hoje de intolerância religiosa, de relacionar Exu com o demônio, com o diabo, com o capeta, com tudo aquilo que é ruim, né? E Exu nada mais é do que a nossa ligação humana com a ligação espiritual, né? Tanto é que para quem é do axé, para quem é de alguma religião de matriz africana, sabe que nada acontece aqui no Aie, que é a terra, se não for a presença de Exu para trazer o Orum, que é o céu, né? Então Exu é uma peça fundamental dentro da raiz das matrizes africanas. Exu vai estar presente
em todas as religiões de matriz africana. Exu é o que nos liga com o sagrado. Exu é o que nos liga com aquilo que nós somos. E Exu apresenta pra gente a energia da terra, a energia do fogo, a energia desse fogo que impulsiona dentro de nós, né? Então, é importantíssimo entendermos Exu antes de criticar, de falar alguma coisa e de demonizar algo que a gente desconhece. Para a gente falar de algo, a gente precisa conhecer. Então, para a gente falar de Exu, a gente precisa ter o respeito e a consciência de que estamos falando de um ser espiritual muito elevado que nos conecta com o sagrado. Essa força de Exu habita dentro de nós. Essa energia de Exu habita no universo. Então, Exu é necessário para tudo que acontece no planeta, né? Então, ele é um ser incrível, né? E há diferenças também dentro das religiões, né? Como a gente tem mais contatos com a Umbanda e o Candomblé, da matriz africana aqui no Brasil, então a gente procura um pouco abordar essas duas religiões para a gente poder entender que há diferenças entre uma e outra, por mais que elas são próximas, né? A Umbanda é uma religião mais nova, né? É uma religião que ela tem uma participação muito grande dos conhecimentos do espiritismo, ela vai ter uma participação muito grande dos conhecimentos das tradições europeias, ela vai ter muito forte dentro dela os conhecimentos das religiões indígenas, né? A gente vai falar um pouco sobre xamanismo. Ela vai trazer linhas da Wicca, a Umbanda vai trazer linhas do hinduísmo, a Umbanda vai trazer linhas do islamismo. A Umbanda é uma religião onde ela abrange a todos, ela acolhe a todos, né? E coloca dentro dela tudo aquilo que é positivo, né? Porque todas as religiões vão apresentar para a gente algo positivo. Todas as religiões vão apresentar para a gente algo que é muito próximo, né? Que aproximam elas todas. Todas as religiões vão apresentar para a gente, pelas quais eu conheci, a questão do sagrado, do divino, do ser maior, do ser criador, né? Então, a Umbanda ela vai trazer essa harmonização nessas várias linhas de pensamentos de todas essas religiões e mostrar que a gente é livre para poder seguir as nossas escolhas, para poder seguir os nossos caminhos. E que por mais que a gente tenha decisões e escolhas na nossa vida, ela vai sempre nos acolher. Ela vai sempre acolher aqueles que são mais oprimidos, aqueles que não são ouvidos, né? Então nela você vai ter rituais para orixás, rituais para entidades. Você vai ter nela giras, né, que são as celebrações, as comemorações, as ritualísticas para entidades, para orixás, para as almas, né? Já diferente do candomblé, onde o candomblé ele já contrai mais a tradição iorubá, né? A gente não tem só o iorubá, a tradição iorubá dentro do candomblé, mas o iorubá é muito forte da Nigéria, né? A gente tem os orixás que são da Nigéria também, como Xangô, como Ogum, né? Que são nigerianos, cidade de Oió, cidade de Ifé. Então, ele vai trazer mais a preservação da matriz africana. Dentro dos seus cantos vão ser cantados em Yorubá ou outras línguas, dentro dos xirês, né? A gente vai ter os 3 tambores, que é Rum Rum Pilê, que são 3 tambores importantes dentro do candomblé, que vão trazer essa ligação com o Pai, Filho e Espírito Santo, que vão trazer até a terra a presença dos orixás, né? O passe no candomblé é praticado pelo jogo do Búzios, de Búzios. Para quem não sabe, o jogo de Búzios é um jogo com conchas, né? com búzios que são do mar, né? Então ele vai ter os cortes para os orixás, né? Os cortes dos animais, assim como a gente come, né, frango, como a gente come carne. Os rituais também são feitos com tudo aquilo que a gente come, com aquilo que a gente se alimenta. Então a gente vai trazer o ritual como uma coisa que é conhecida mundialmente, porque a gente consome aquilo que também o orixá vai consumir, né? Então,
E também quando a gente pega a história do judaísmo, dentro do Torá, a gente vai pegar por essas escrituras sagradas, com esse Deus que dá origem ao cristianismo, também existia esses rituais de cordeiros em cima dos montes, né? Esse ritual foi sempre foi muito bem, ele é dado na humanidade para a divindade, né? Para o sagrado, para o maior. Então a gente tem essa participação. Então tem algumas diferenças entre Umbanda e Candomblé. E dentro tanto da Umbanda e do Candomblé, a gente vai ter a participação dos tambores, que os tambores são elementos fundamentais para a ritualística da Umbanda ou do Candomblé, né? E essas tradições elas vão trazer para a gente o poder das ervas, né? Que são os banhos de ervas. Eles vão trazer para a gente as defumações, que essas defumações elas podem ser feitas com folhas, essas defumações elas podem ser feitas com incenso, com madeira, essas defumações podem ser feitas com cachimbo, vai trazer toda essa ligação com a natureza, né? Os banhos de ervas, né? Com folhas de ervas, com a água sagrada das cachoeiras, com a água sagrada do mar. Então, dentro do mar a gente vai atuar na força de Iemanjá, dentro da água doce a gente vai atuar com força de Oxum, né? Dentro da cura e da doença, a gente vai atuar com força de Obaluaê. Dentro do comportamento mental, do ar, do vento, a gente vai atuar com forças de Ansan, né? E esses orixás, eles também estão muito ligados com o anjo sagrado, com os anjos divinos, né? Eles são os nossos guias, né? Para o plano espiritual. Eles são aqueles que vão nos apresentar o plano espiritual, que vão trazer para a gente, vão apontar para a gente caminhos para que a gente possa caminhar com tranquilidade nesse mundo que a gente vive, né? Mais próximo do sagrado, mais próximo do divino, conectado com essa energia maior, essa relação dos orixás com os humanos, né? Então, são relações muito importantes. E dentro disso tudo, quando a gente pega por essa ligação, essa conexão ancestral que a gente tem com a África, a gente vai falar do tambor, E quando a gente vai falar do tambor, a gente vai falar do samba, a gente vai falar do jongo, a gente vai falar do maculelê, a gente vai falar do batuque de umbigada. Então, e todas essas tradições africanas vão ser fundamentais para a construção do nosso país, né? E quando a gente vai falar de matrizes africanas, a gente precisa ver um pouco como que a África enxerga essa compreensão do universo, né? E dentro da África também existe o conceito do mito da criação, do ser criador, desse Deus criador. E no continente africano ele vai ter diversos nomes, né? Como a gente falou aqui, dentro da África é uma diversidade muito grande, né? De cultos e de formas de enxergarem esse Deus. A gente vai trazer um pouco para o contexto iorubá, para dentro do candomblé, né? Onde a gente tem Olorum como esse Deus criador, né? E outros vão chamar de Zambi também, mas a gente vai manter um pouco dentro da tradição iorubá, né? E Olorum, ele é esse criador, né? E Olorum também opera com orixás, né? E muitas pessoas falam que que dentro da África há mais de 200 orixás, e no Brasil, como no período da escravidão, era um período de conflito muito grande, de revoltas muito grandes, e essa diversidade das nações africanas também trouxeram uns orixás que foram fundamentais para contribuir com essas revoltas, com as comunidades quilombolas que eram criadas naquele período, com os negros que fugiam das senzalas, que fugiam das fazendas, que fugiam daquelas plantações de café, de cana-de-açúcar, de algodão. Então eles cultuavam esses orixás que eram mais voltados para a guerra, mais voltados para a luta, mais voltados para a fartura daqueles territórios onde eles estavam indo ocupar também. E que atuavam também dentro da cura, da doença, assim como a Baluaê, né? E trouxe tudo isso. E os hospitais do povo negro naquele período, e também período pós-abolição da escravatura, eram os terreiros de candomblé, né?
Por isso que até hoje, foram mantidas essas tradições com as ervas, com as plantas, com a terra, né, com a espiritualidade, né, que era super necessária para curar tudo aquilo que acontecia com o povo negro naquele momento. Então, como a gente falou, na África existe a possibilidade de ter mais de 1.000 orixás. Tem gente que vai falar que há mais de 200 orixás, e no Brasil a gente cultua em torno de 16, mas o que é mais forte são 12 orixás. A gente vai falar um pouco dos nomes desses orixás, a gente não vai abordar as características, né, e o histórico de cada um desses orixás, porque daria um outro vídeo, e a gente pode abordar isso num outro vídeo para falar só dos orixás, porque é um conhecimento muito extenso também. Então eu vou falar um pouco de cada orixá que são mais cultuados dentro do candomblé e da umbanda aqui no Brasil, né? Então a gente tem Iemanjá, né, que é do elemento água, que remete também à mãe, o orixá mãe. A gente tem Xangô, que é o orixá da justiça, que é o orixá guerreiro, que é o orixá que tem como uma arma um machado, traz com ele o elemento fogo, né? A gente vai ter também Yansan, que Yansan é a senhora dos raios, dona da alma dos mortos, mulher do vento, orixá da tempestade e dos ventos, né? Muitos vão falar que Yansan está ligada no elemento ar, muitos vão falar que Yansan também está ligada no elemento fogo, mas ela é uma orixá muito cultuada no Brasil, né? A gente vai ter Oxóssi, que é o orixá da caça, que é o orixá da fartura, que é o grande patrono do candomblé brasileiro, orixá que é muito ligado aos caboclos indígenas, aos caboclos dos terreiros de Umbanda, aos encantados, né? Porque é o orixá que protege as matas, que protege todos os seres que vivem nas matas. O elemento de Oxóssi muitos vão dizer que é a terra, muitos vão dizer também que são as florestas, que são as matas, né? Que está ligado também ao elemento terra e acaba abrangendo todos os elementos, né? A gente vai ter Ogum, que Ogum também é considerado como o deus da guerra, o deus do fogo, da tecnologia. No Brasil é conhecido como guerreiro, né? É o senhor dos caminhos. Então, quando a pessoa tem alguma dificuldade nos caminhos, elas vão recorrer a Ogum, né? Que é um orixá que vai abrir esses caminhos. Ele tem como personalidade ser uma pessoa tímida e vingativa muitas vezes, vai trazer com ele o elemento terra. A espada é seu símbolo, né? Então, o dia de Ogum também vai ser o dia de terça-feira, né? Ogum é um orixá muito cultuado no Brasil. A gente vai ter Oxum, né? Deusas das águas doces, dos rios, né? Oxum tá ligado à fartura e também à beleza, à fecundidade, o amor e todo o acolhimento, todo o afeto materno. Essa é a mãe Oxum, né? E ela dentro da personalidade é maternal, é tranquila, vai trazer o elemento água, águas doces são um elemento de Oxum, né? E a gente também vai ter Exu, né? Que Exu nada acontece, nenhum orixá consegue atuar no plano material se não tem a presença de Exu, né? Então, Exu é o mensageiro, né, entre os homens e Deus, ao sagrado. É o guardião das porteiras. Exu é o guardião das encruzilhadas. Só através dele é possível invocar os orixás. Então, Exu é muito relacionado com ser atrevido, ser descontraído, ser brincalhão, porque ele traz muito isso para equilibrar a nossa... os nossos comportamentos aqui na Terra. Exu vai trazer com ele o elemento de fogo, né? Exu vai trazer na cor o vermelho preto, vai trazer no dia da semana, segunda-feira, né? A gente também tem Omulu, ou por muitos também conhecido como Obaluaê. Ele é deus da peste, deus das doenças. Ele traz a cura, traz a morte, traz a vida, traz a morte, traz a cura, traz a doença. Ele é vestido de palha, né? Porque dizem que o Obaluaê, muitas vezes alguns vão dizer que ele tem algumas manchas no corpo, então ele esconde elas. Outros vão dizer que ele tem uma beleza muito grande e ele não quer que as pessoas enxerguem que ele é tão belo e acaba colocando aquelas palhas por cima, né? Então ele está muito ligado a rituais de cura, de prosperidade na questão da saúde, né? Ele tem na personalidade tímido e vingativo, vai trazer com ele o elemento terra, né? E também a gente vai ter Nanã, né?
uma deusa da lama, do fundo dos rios, associada também à fertilidade, à doença, à morte. É a orixá considerada a mais velha de todos e por isso ela é muito respeitada. Nanã pode ser vingativa nos aspectos também mascarada. Nanã vai trazer com ela o elemento terra, né? Nanã vai trazer no sincretismo Santa Ana, né? O dia da semana de Nanã pode ser o sábado também, né? E a gente também vai ter Ossain, ou Ossain para muitas pessoas. E Ossain também é considerado a divindade das folhas, das ervas medicinais, conhece todos os usos e as palavras mágicas, ela tem todo o conhecimento da magia, conhecimento dos poderes da natureza. O elemento dela também pode ser as matas, né, que está relacionado ao elemento terra, né? E Nanã também é uma grande orixá feminina. E dia da semana de Nanã é dia de quinta-feira. A gente também vai ter Oxumaré, ou Oxumaré, muitas pessoas falam assim, a divindade da chuva, do arco-íris, ao mesmo tempo da natureza. E Oxumaré, ele pode ser considerado masculino e feminina, ele não tem o sexo, né, definido, ele é o que ele quer e transporta também a água entre o céu e a terra, né? Oxumaré tem uma personalidade muito sensível e tranquila, vai trazer com ele o elemento água, né? As cores do arco-íris, também vai trazer o número 7 dentro da numerologia, que está ligado ao número da espiritualidade. Então é o grande orixá também. A gente tem Oxalá, né? Que é visto também como o mito da criação. Também outros vão enxergar Oxalá como Jesus Cristo, né? Dentro da mitologia africana. Vai também enxergar dentro de alguns contos de Yorubá ele como o que vai construir a humanidade, né? E ele também está oscilado dentro de dois arquétipos, Oxaguian, que é o orixá novo, e Oxalufã, que é o orixá mais velho. Então ele traz o conhecimento do mais velho com os mais novos. Então é um grande orixá também, ele está ligado no elemento ar, que está relacionado ao nosso chakra coronário, que é diretamente relacionado ao sagrado, né? Então é um grande orixá também. O dia da semana de Oxalá é sexta-feira, é um orixá muito bem trabalhado aqui no Brasil. Então esses são alguns orixás que são muito conhecidos e muito populares aqui no Brasil. A gente tem uma extensão de orixás, a gente pode fazer um vídeo depois voltado aos orixás, e eu acho que é isso. Acho que esse vídeo ficou um pouco extenso, mas para falar de matriz africana, para mim é muito importante. Então eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu vou fazer um toque em memória a nossos ancestrais, em memória a nossos orixás, em memória a nossas matrizes africanas. Hoje eu estou num espaço que para mim é muito importante. É um espaço onde eu construí a minha formação na música, de certa forma também dentro da espiritualidade. Foi aqui que eu tive contato com o tambor, um espaço que meu pai construiu e que hoje tem há mais de 30 anos, que é a Casa de Cultura Tainã. Muito obrigado a todos vocês e quero finalizar esse vídeo com uma carta que eu acho que é muito importante, que foi através do Caboclo Sete Encruzilhadas que deu origem à religião Umbanda, né? Essa é a carta do Caboclo Sete Encruzilhadas. Por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor? Ao ser indagado por um médio, ele respondeu: se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. A respeito à sua missão, assim anunciou: se julgam atrasados esses espíritos dos negros e dos índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que esses negros e esses índios poderão dar a sua mensagem e assim cumprir sua missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião
que falará aos humildes, simbolizando igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados, e se querem o meu nome, que seja este, Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminho fechado para mim. Essa é a origem da Umbanda no nosso país. Uma origem, uma religião de muito respeito e que todos nós brasileiros devemos parar para ouvir o que a espiritualidade dentro da Umbanda tem a nos dizer, porque são coisas importantes e que nos remetem às nossas maiores riquezas e à nossa ancestralidade. Falar de África é sempre falar de ser humano. Falar de África é sempre falar da Mãe Terra. Falar de África é falar de espiritualidade, de divindade e de conhecimento e saberes milenares, ancestrais, que foram fundamentais para a formação do nosso universo. Viva a África! Salve nossos orixás! Axé!